Ranqueando investimentos. Ó, não é questão de ser melhor ou pior, tá? Então já comenta como é que ficaria o seu ranking em relação àquilo que você prefere e acha mais tranquilo. A ideia hoje é a gente olhar aqui essas quatro possibilidades, as quatro tiers aqui, né? Maior parte da carteira que eu compraria com os olhos fechados. Em segundo lugar, algum investimento que eu teria, mas com alguns limites, ou seja, partes menores da carteira. Depois, só em casos específicos, aí depende muito do cliente ou da pessoa ou da fase da vida. E ali, os destruidores de patrimônio que eu jamais teria, tá? De novo, comenta como é que ficou a sua ordem aqui, quais que você concorda, discorda, como é que você faria aí, tá bom? Pra ver se a gente pensa parecido ou pensa bem diferente, né? Vamos lá. Bom, então começando aqui com o clássico, né? A famosa poupança. Em pleno 2026, não vejo sentido nenhum você ter dinheiro na poupança, tá? Por mais que ela pode ter ali algum tipo de liquidez um pouco mais prática, um pouco maior, na minha opinião é muito ruim, você não precisa ficar sustentando essa indústria específica, então eu jamais teria isso aqui, destrói patrimônio, não é sustentável, tá bom? Caixinhas e CDB, os queridinhos dos brasileiros, tá? Aqui, ó, eu tenho, mas com limites, são as menores partes da carteira, né? Tenho barrateria, eu nem arrumei aqui direito, né? Mas essas tiers, né, essas ordens ali essas faixas dos investimentos, não é questão de ser melhor ou pior. Eu até pensei em fazer dessa forma, mas fica muito tendencioso. Então aqui a ideia é a gente olhar do tipo assim, poxa, caixinha de CDB, são bons investimentos? São, mas você tem ali uma parte menor da sua carteira. Não é o principal, não pode ser o principal, senão você está correndo o risco de crédito, de emprestar dinheiro para banco e também você está muitas vezes tendo alguma ineficiência específica de impostos. Fundo de renda fixa DI, tá? Aqui é uma grande indecisão, né? Eu jamais teria ou então teria em casos muito específicos, tá? Lógico, galera, depende muito do fundo DI, depende de um monte de coisas. Estamos falando aqui de forma bem geral, né? Mesma coisa os CDBs ou as caixinhas, depende muito do CDB e da caixinha, óbvio, né? Não é nada recomendação de investimentos. A grande questão aqui do fundo de renda fixa, que é geralmente DI, ele tem muita desvantagem, tá? Então ele tem come cotas, tem taxa de administração que geralmente é muito ruim, ele tem ali alguns probleminhas às vezes que você vai enfrentar, mas ele tem ali uma vantagem que vai render geralmente ali muito próximo do CDI, ok? E ele tem então uma certa liquidez ali um pouco mais alta, né? Então ele é utilizado aí para reserva de emergências, em alguns casos aí depende, e assim por diante, né? E justamente eu deixei aqui o depende muito porque agora a gente tem justamente novas modalidades aqui, ó, do Tesouro Direto, tá? Então a gente já tem então o Tesouro Reserva, tá cada vez mais disponível, mas ainda tá só no Banco do Brasil, se eu não me engano. E o Tesouro Direto, de forma geral, eu tenho ele com limites, não partes menores na carteira. Por quê? O Tesouro Direto é super interessante, muito bom, assim como as caixinhas do CDB também, mas ele tem sempre aquelas questões, né, das limitações de te forçar a pagar imposto de renda quando os títulos vencem. E isso é muito ruim, porque no longo prazo você acaba pagando bastante imposto, tá bom? Fora isso, é super justo, é super bom investimento, super seguro, não vejo ter custos muito altos. Se tudo que ele se propõe a fazer, ele realmente cumpre. Então, é super legal ter na carteira com pesos menores, tá bom? Depois a gente tem o ETF de renda fixa. Para quem já é inscrito aqui no canal, já se inscreveu, já deixou o like e sempre comenta aqui. É óbvio que a maior parte da carteira, em termos de fatias ali em comparação com esses outros, né, de renda fixa, é óbvio que o ETF de renda fixa vai ser muito maior, muito mais relevante, e eu vou comprar praticamente aí de olhos fechados esse tipo de investimento. De novo, é óbvio que depende do ETF, do índice que ele está seguindo, depende de várias coisas, mas ele tende a ser ali o melhor risco e retorno em termos de praticidade, custos e tranquilidade para você investir em renda fixa atualmente. Então acaba sendo a parte maior da carteira em relação à renda fixa. É claro, né, tem pré, pós, IPCA+, de crédito privado, de crédito ali público, enfim, porém ele tem essas vantagens ali de custos mais baixos, menos impostos do que esses outros investimentos que são as caixinhas e o tesouro, tá bom? CRI, CRA e Debenture, cara, eu jamais teria esses aqui de forma individual, tá? Se você faz alguma exposição desses investimentos, CRIs, CRAs ou debêntures, através de fundos, tudo bem. Aí é uma discussão separada, acho que daí tudo certo, você vai correr um certo risco calculado, diversificado. Agora, individualmente, eu jamais teria. Isso aqui é destruidor de patrimônios. Geralmente é isso aqui que sustenta ali muito assessor ou muito consultor ali que recebe comissão ou tem conflito de interesse. São títulos que têm vantagens tributárias, mas tem muito mais risco do que parece, tá? O risco é todo seu, não tem garantia muitas vezes de nada. Mesmo que diz que tem, às vezes não tem, tá bom?
e é extremamente complexo você investir nessas coisas assim de forma individual, tá? Muito mais difícil do que parece, confia em mim, cara. Eu trabalho com investimentos, eu não sou só um youtuber aqui, a gente tem um canal, mas eu manjo mesmo de investimentos, não é o que parece, tá bom? Então, se você tem na sua carteira, você tem que ter muita clareza do que você está fazendo, senão você está assumindo um risco gigantesco a título ali, ou então a vantagem de ganhar 1 ou 2% a mais que o CDI, né? Às vezes é até mais, né? Mas o risco é gigante, né? O risco é lá na lua. E quando a empresa quebra ou dá problema, enfim, o prejuízo é todo seu. Previdência privada. Cara, aqui eu fico muito entre esses dois, tá bom? Ah, é que aqui a previdência, né? Eu botei assim de forma super genérica, né? Vou deixar aqui no depende muito, tá? Mas com um adendo que em muitos casos faz sentido ter em parte menor da carteira. Talvez devia ter feito uma linha intermediária aqui, né? Comenta se você gostou desse tipo de vídeo que eu posso tentar trazer mais desses formatos, tá bom? Então, a previdência é uma eterna discussão no mercado financeiro, né? O que é verdade sobre a previdência? Cara, é um investimento que muitas vezes é caro, muitas vezes é ruim e muitas vezes rende muito mal, tá? Ah, 80% do CDI, 90% do CDI. Cara, é verdade. Tem muita previdência que é ruim, mas tem muitas previdências que também são boas e que fazem sentido. Porém, a previdência, ela tem ali alguns regimes tributários que te dão grandes vantagens e são sim interessantes, mas que exigem do investidor umas continhas a mais, um planejamento melhor, um comprometimento para ficar em determinado período investido para ter os benefícios tributários. Então não é só fechar os olhos e comprar. É um bom investimento ali? Depende muito? Sim. É, e você consegue ter uma boa exposição a diferentes tipos de previdência, né? Tanto é que tem de renda variável, renda fixa, assim por diante. Mas você tem que saber analisar. Então, se você é uma pessoa mais iniciante, né? Ainda está aprendendo no mercado, ou então mesmo que você já é experiente, mas nem investe em ETF de renda fixa, cara, primeiro foca no básico, que você pode sair tranquilo, né? Não tem nada de muito complexo, para depois olhar para a previdência, tá bom? Mas então eu deixaria em pesos menores da carteira, é que depende muito também, né? Enfim, de quanto que você ganha e tal, do seu planejamento todo. Mas eu deixaria esse adendo que não é só comprar, né? Tem que dar uma estudada ali no assunto, tá bom? Deixa agora vem a parte mais polêmica, né? Vamos lá, fundo multimercado, cara, jamais teria, tá bom? Assim, em outras épocas, quando a gente não tinha alocações fáceis para diversificar o patrimônio de forma nacional ou até global, talvez até fazia um certo sentido você ter fundos. Talvez mais antigamente até fazia um pouco mais de sentido. Agora, hoje em dia, não tem sentido nenhum, na minha opinião, você ter aí fundos multimercado. Porque geralmente eles têm 2,20, 2% de taxa de administração, 20% de taxa de performance acima de um benchmark. Às vezes eles colocam benchmarks do tipo assim, IPCA. Eu já vi isso. Pô, os caras botam lá o benchmark do fundo sendo IPCA e vão cobrar taxa de performance acima do IPCA. É horrível, entendeu? É realmente destruidor de patrimônio. Fora que você tem ali, dependendo do regime, dependendo de um monte de coisa, vários impostos não muito eficientes e você tem que confiar plenamente na estratégia do cara que está executando. Então, obviamente, existem gestores aí muito bons, muito mais inteligentes do que eu, com certeza, mas se eu tivesse que fechar os olhos e falar, pô, compro ou não compro, eu não compro, porque o risco de pegar um gestor ruim que perde para a média do mercado é gigante, tá? É muito maior do que você pegar um cara bom que bate o mercado constantemente. E seguindo a linha do fundo multimercado, é a mesma coisa aqui, ó, dos fundos de ações, tá bom? Se você, se você gosta de fundos de ações, você assiste as pessoas aí que falam dos fundos de ações, tem que começar a refletir e fazer perguntas diferenciadas, né? Por exemplo, os fundos que estão te mostrando, os gestores que estão te mostrando, eles com certeza têm bons resultados. Perfeito, indiscutível. Mas será que eles vão continuar tendo esses bons resultados? Será que vale a pena o risco de você pagar taxas geralmente altas para confiar em pessoas que muitas vezes podem voltar para a média? A gente sempre lembra dos casos muito bons aí, né? Warren Buffett, os caras que bateram o mercado por muitos e muitos anos, mas na prática e na vida real é difícil pra caramba você fazer isso no longo prazo. Então, se eu tivesse que só escolher, eu jamais teria, né? Fundos de ações. Esses com gestor convencional não faz sentido nenhum, na minha opinião, tá? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que eu sei que a galera esquece. Bora então falar de ações ou então stocks, que são as ações do exterior. Eu botei aqui ó, Estados Unidos e mundo só para representar essas possibilidades diferentes, né? E aqui, para ambos os casos, vem aqui a mesma classificação. Eu só teria em casos muito específicos.
e pessoas muito específicas, geralmente que entendem bastante de mercado, que têm uma carteira que compensa os riscos de ter esses papéis individualmente e que você tenha muita clareza ao fazer essas compras de ações brasileiras ou então de estoques do exterior, né? Americanas ou globais, não importa, porque você vai estar assumindo riscos individuais. Então você tem que ter muito mais clareza do que parece, do que só analisar 5 ou 6 múltiplos e falar que é tranquilo comprar aquela empresa. E aqui vale o clássico, né? São bons investimentos, mas eles são geralmente muito mais arriscados do que parece. Então a gente costuma fazer exposição a ações ou então a estoques justamente com os ETFs, né? Que acaba sendo uma diversificação muito prática para se expor a esses tipos de ativos. E aqui já vem, enfim, né? A tropa, né? ETF de renda variável nacional ou então global. Aqui eu deixei o mundo todo porque pode ser Estados Unidos, pode ser China, pode ser mundo, não importa, né? Então, renda variável global. Na real aqui, ó, nacional primeiro, né? Tem o Brasilzinho aqui na frente. Cara, eu teria, mas com uma fatia menor na carteira, tá? Uma parte menos relevante do seu portfólio. Por quê? Muita gente gosta aí de muitas vezes fazer stock picking no Brasil, mas investir em ETF lá fora. Enfim, são visões aí, né? Mas para mim aqui é muito claro que seguindo todos os bons conceitos do mundo todo, o Brasil ele é pouco relevante quando a gente fala de mercado de ações globalmente falando. Então é 0,5% do mundo investível. Então é muito pouco, né? Acaba sendo muito pouco relevante. Ou seja, eu prefiro muito mais que um ETF aí faça a seleção para mim, seja ele global e inclua um pouco do Brasil lá dentro, ou seja um ETF nacional, né, de ações brasileiras, que ele seleciona ali algumas ações e eu mantenho lá uma parte pequena da minha carteira exposto a isso, né? Por quê? Porque eu não vejo que, no princípio de Pareto, o resultado da minha carteira vai vir de renda variável brasileira. Eu, pelo menos, não quero isso. Quem quer isso vai comprar mais Brasil. Eu, Anthony, não quero isso. Aí eu tenho minhas razões específicas, né? Mas, como ele é uma parte menor da minha estratégia, ele então vai ter uma parte diversificada com um percentual menor. E eu não vou nem gastar tempo tentando escolher ações individuais, porque a ação individual vai ter um peso menor ainda do que o próprio ETF. Ou seja, eu vou dedicar um tempo muito grande a uma fatia muito pequena de uma outra fatia pequena. Ou seja, eu estou indo contra tudo que o princípio de Pareto fala, né? Cara, 80% dos resultados vai estar ali nessas grandes faixas e na maioria ali do seu portfólio, tá bom? E é justamente aqui o que um ETF de renda variável vai fazer para você, tá bom? No sentido global. Ou seja, quando a gente olha aí para ativos já globalizados, falando aqui de renda variável, muito mais falando de ações, tá bom? Ações e empresas que geram caixa a um nível global, é muito mais tranquilo você ter esse tipo de ativo na carteira, porque ele automaticamente vai aumentando o Brasil ou diminuindo, vai aumentando os Estados Unidos ou diminuindo, ou então você pode ter 3 ou 4 ETFs globais diferentes que somados você consegue ter ali uma exposição neutra e que vai sistematicamente se arrumando, tá? Nesse caso, a gente tem justamente as maiores partes das carteiras, é o famoso core satélite. O que é core na carteira? O que vai ficar por muito, muito tempo que é vantagem para você? ETF de renda fixa e ETF de renda variável global ou neutro, tá certo? Já esses outros investimentos vão sendo cada vez menorzinhos ali no seu, enfim, no seu patrimônio, na sua carteira. Aqui até trocou um pouco da ordem, vamos lá, né? COI, cara, COI jamais teria. Eu botei assim mais porque a galera, senão o pessoal ia reclamar, né? Pô, nem botou COI, assim, não faz sentido nenhum. Acaba sendo um investimento muito ativo, você tem que torcer para as operações darem muito certo. São bem mais complexas do que parecem e são estratégias muito caras, né? O COI geralmente paga muita comissão e eu não gosto de pagar comissão. Porque no final do ano o assessor trocou de carro e aí o investidor não. E aí não faz sentido nenhum. Né? O assessor ou o consultor ele tem que te ajudar a ganhar mais dinheiro e ganhar mais tempo. Não só ele receber ali enfim, né, do seu montante. E mais aqui que o pessoal com certeza quer saber, né? Pô, ETF que paga dividendos. Cara, eu teria, mas apenas em casos específicos, tá? Na minha opinião, depende muito. Mesma história aqui, ó, dos fundos imobiliários Fiagro e Fiinfra. Acho que entra muito em soluções parecidas, né? Claro que o ETF ele geralmente é mais diversificado, porque você pode ter exposições a outras moedas, a outros países, a coisas diferentes. Já os FIIs, Fiagros, Fiinfra, você tem ali também as vantagens dos dividendos, terem ali algum tipo de isenção, muitas vezes, uma vantagem tributária, é verdade. Mas você tem ali esse recebimento de dividendos que gera para você algumas limitações ou ineficiências. Então, quando é o ETF, você tem ineficiência de pagar imposto na hora que recebe o dividendo. Infelizmente, tem que pagar, galera, são as regras, são as leis, né? A gente não pode esconder isso, é uma desvantagem.
ou outros riscos que você acaba correndo por conta do ETF pagar dividendos. Em relação aos FIIs, FIAGROS, FIINFRAs, talvez você, vamos lá, Anthony, não paga nada de imposto de renda, nada, zerado. Beleza, só que você tem ativos que não têm um potencial de ganho tão alto e eles são concentrados em Brasil, então você assume mais riscos. Então, assim, não é que é proibido, mas depende muito. Tem que olhar geralmente o contexto geral das carteiras, né? Bom, dando sequência, então, a gente ainda tem a cripto, que eu teria com pesos menores na carteira. Aí vai muito do tipo de investidor que você é também, tá? Eu gosto de cripto, eu acho que ele é um satélite interessante ali na sua carteira, mas também depende muito do planejamento, né? Não é só comprar e fechar os olhos. Geralmente ali é um satélite, uma parte bem mais volátil, que você também pode usar ETFs para se expor, se você não sabe fazer a gestão das suas carteiras digitais, que eu sei que ninguém sabe fazer, né? Na vida real ninguém sabe fazer. Sei lá, 0,001% das pessoas sabe, né? E por fim a gente tem o fundo setipado, que eu também aqui, ó, jamais teria, tá? Isso aqui, cara, essa linha aqui de baixo, na boa, essa linha aqui de baixo é onde, cara, é onde o seu dinheiro fica parado, tá? Aqui, ou então, ou você está sustentando corretor e assessor, aqui é um desses, esse aqui de baixo, tá bom? Ou você está deixando o dinheiro parado ali, correndo risco que não precisa, assumindo o risco que você não faz mínima ideia do que está correndo e assim por diante. Fundo setipado, para quem não sabe, são aqueles fundos que eles não são negociados em bolsa necessariamente, e aí eles meio que têm a cota marcada de uma forma diferente lá no seu app e na corretora, tá? Não é como se eles fossem negociados o tempo todo. E aí você tem spreads muito grandes para entrar ou para sair, e se algum BO acontece no fundo, não necessariamente isso é refletido lá na cota e no desenho da sua corretora imediatamente. Então são ativos um pouco mais complicados, não tão líquidos assim, você tem algumas possíveis pegadinhas ali que tem que ficar atento. Então, enfim, né, quando a gente tem que avaliar aí o grande público, esses aqui de baixo realmente eu jamais teria. E se você tem que realmente refletir mesmo se faz sentido para você ou se está beneficiando mais alguma outra pessoa do que você investidor, tá bom? Pode ver, né? Os aqui de baixo são os que mais pagam comissão. Os aqui de cima são os que menos pagam comissão. É muito óbvio isso. Mas é bom que a gente ajuda a desenhar para quem não conhece ainda muito dos investimentos, tá? Legal, Anthony. Quero aprender a investir com você. Eu quero planejar a minha vida financeira. Quero aprender mais sobre ativos inteligentes, sobre ETFs. Quero montar uma carteira de acordo com o meu perfil de risco, objetivo. Se é renda passiva ali, se é crescimento. Quero fazer isso na continuidade sem depender de ninguém. Ou então quero as suas 11 carteiras recomendadas que tem aqui para a galera da Central, né? Bom, se você tem essa demanda, se você quer realmente a solução completa do educacional até as carteiras recomendadas de bônus, dá uma olhadinha na Central RC. A gente tem análises de mercado, tem suporte diretamente comigo no WhatsApp e tem aqui todo o treinamento completo para quem quer aprender a investir, montar uma carteira de forma inteligente e seguir a vida tranquilo, tá bom? Tenho certeza que você vai adorar a Central. Bom, eu quero saber de vocês aí se realmente essa lista fez sentido, o que você discorda, o que você concorda. Eu sei que muita gente vai discordar. Ó, vou fazer minha aposta aqui, né? O pessoal vai discordar, eu acho, né? Ó, de fundos imobiliários, FIINFRAs, ETFs que pagam dividendos, o pessoal vai discordar disso. E também acho aqui de ações, principalmente as brasileiras, né? Acho que o pessoal vai discordar disso, vai querer, enfim, vai comentar ou vai querer comprar mais do que eu teria, né? Já estoques, eu acho que não, o pessoal realmente acaba comprando geralmente por ETF lá fora. Muito comum o pessoal falar isso, né? Ah, ações aqui no Brasil eu faço stock picking, mas lá fora eu compro por ETF. É uma estratégia, né? Cada um tem a sua, mas eu não vejo sentido muito por conta daquele Pareto que eu já expliquei, né? Na minha opinião, a maior parte do patrimônio tem que estar investida globalmente, seja Estados Unidos, mundo todo, né? Enfim, de forma geral, várias economias, várias moedas, e o Brasil é uma parte menor, né? Tudo aquilo que é menor, eu não vejo gastar tanto tempo assim como ser uma solução útil. E eu acho que também vão discordar de ETF de renda fixa, né? Muita gente ainda não entendeu como é que ele funciona e provavelmente vai ter com limites baixos, né? Que eu acho que aqui, ou então nem vai ter, né? Enfim, porque não entende do mecanismo. Bom, se você gostou desse vídeo e quer saber um pouco mais sobre as armadilhas da complexidade do mercado financeiro, como tentar estudar ele demais, tentar decifrar o mercado, tentar fazer muitos estudos, mais te atrapalha do que te ajuda, eu vou te recomendar nesse vídeo aqui para você dar uma olhada e fazer as suas reflexões e considerar migrar cada vez mais os seus investimentos para formatos mais inteligentes para você, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.